Este vídeo mostrará a evolução dos principais meios de comunicação das décadas de 30 e 40 e como eles foram úteis para o desenvolvimento da comunicação no Brasil. O presente trabalho possui como principal característica a análise de posição dos meios de comunicação, pois ao longo dos anos foram desenvolvidas várias formas de se comunicar. Antigamente, os homens se comunicavam por sinais ou desenhos. Com o avanço da tecnologia, surgiram outros meios de comunicação: o telégrafo, o telefone, o jornal e o rádio, tendo início nos anos 30 e 40 a transformação tecnológica e cultural. Até a chegada da televisão, o rádio era o veículo de comunicação de massa com maior alcance e imediatismo. A primeira transmissão de rádio realizada no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, durante a inauguração da Exposição do Centenário de Independência. O público ouviu o pronunciamento do presidente da República, Epitácio Pessoa, e a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, transmitida diretamente do Teatro Municipal. Roquete Pinto inaugurou a primeira emissora de rádio em 1923, a Rádio Sociedade, e nos anos seguintes as emissoras de rádio foram se expandindo. A década de 30 foi marcada com notícias da rádio, refletindo as mudanças pelas quais o país passava. O crescimento da economia nacional atraía investimentos estrangeiros. A indústria elétrica, aliada à indústria fonográfica, proporcionaram um grande impulso à expansão radiofônica. Quando a Rádio Nacional foi fundada em 1936, o mundo inteiro, ainda mal refeito da Primeira Grande Guerra, esperava pela eclosão de um novo conflito. Em 1940, a Rádio Nacional foi encampada pelo governo de Getúlio Vargas e a programação ganhou um novo formato, sob a direção de Gilberto de Andrade. O auge do rádio no Brasil ocorreu a partir dos anos 40, quando o país assiste o surgimento de ídolos, novelas e revistas a expor o meio artístico. Dessa época são nomes como Mário Lago, Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Paulo Gracindo, Janete Claire e muitos outros que eram retratados na revista do rádio de Anselmo Domingos. Apesar do rádio se destacar como o principal meio de comunicação brasileira, na década de 1950, com a concorrência da televisão, o rádio começou a perder prestígio, uma vez que a recente novidade reunia não apenas sons, mas também imagens. Além do mais, ficava caro manter um cast de atores e atrizes. O telefone é um dos meios de comunicações mais velhos. Foi inventado pelo italiano Antonio Meucci por volta do ano de 1860 com o primeiro nome de telégrafo falante. Meucci criou o telefone com a necessidade de comunicar-se com sua esposa, que era doente e por isso ficava de cama em seu quarto. Depois de muitas modificações que o telefone passou, ele veio chegar no Brasil no ano de 1883, na cidade do Rio de Janeiro. A cidade contava com 5 centrais telefônicas, cada uma com a capacidade para 1000 linhas, e também funcionava a primeira linha interurbana, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. A primeira empresa brasileira foi a Brazilian Telephone Company, que depois de passar por diversos proprietários, foi incorporada em julho de 1889. Em 1906, um incêndio destruiu a central telefônica na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, deixando a cidade sem telefone por 7 meses. Os primeiros telefones eram conectados a uma central manual, operada por uma telefonista. O usuário tinha que girar uma manivela para gerar a corrente de toque e chamar a telefonista que atendia, e através da solicitação do usuário, comutava os pontos manualmente através das pegas. Assim, um assinante era conectado ao outro. Nessa época, os telefones não tinham números, nem botões. Passaram a ter depois dos anos 60. Nas décadas de 30 e 40, a respeito da depressão pós-crise de 29, ou até devido a ela, o cinema ascendeu fortemente, tornando-se especialmente em 30 o maior meio de entretenimento público. Meio de fascínio que foi usado fortemente como meio de propaganda ideológica sobre as massas. E enquanto Hollywood prosperava pregando ideias capitalistas, em outros lugares do mundo, onde os regimes totalitários imperavam, o cinema sofreu uma repressão asfixiante e nenhuma produção podia ser publicada sem uma prévia avaliação. Nesse período, muitos cineastas, temendo ter que sucumbir aos ideais de regime, abandonaram a Europa. Na década de 30, destacam-se as grandes produções de terror como Drácula e Frankenstein. No período pós-guerra, enquanto Inglaterra e Estados Unidos tinham produções com apelo patriota, na Itália nascia um cinema neorrealista, em relação ao regime fascista de Mussolini.
O cinema brasileiro no início de 1930 passa por uma fase otimista, já que os filmes falados hollywoodianos têm dificuldades no Brasil pela deficiência nas salas e a questão da língua. Apenas 6 anos depois, no entanto, a indústria cinematográfica norte-americana investe em propaganda e infraestrutura no país. E ao contrário do que se pensa, o público brasileiro se adapta bem às legendas. No pós-guerra, filmes alegres com analogia ao carnaval foram um sucesso por aqui. Assim, guiado pelo cenário social de cada época e moderado por governo e igreja, o cinema, que a princípio era uma analogia ao circo e dirigido às classes menos favorecidas, tornou-se apetecível às classes burguesas, verdadeiro evento social e especialmente uma forma de distração para os danos sociais e econômicos ocorrido no pior da década do século XX. Em 1930, o Estado lança o suplemento Rotogravura, com destaque às ilustrações e fotos. O suplemento, coordenado por Pedro Ferraz do Amaral, foi uma grande novidade para a imprensa da época. Ele possibilitava a impressão frente e verso em alta velocidade e obtinha uma qualidade de impressão uniforme. Já em 1932, ocorreu a revolução que foi uma das épocas mais difíceis para o jornal. Inconformados com o autoritarismo e o tratamento hostil de Getúlio Vargas e os tenentes a São Paulo, o jornal e o Partido Democrático se indispõem com a ditadura e formam uma aliança com alguns setores do PRP contra o governo federal. Em 1934, o Estadão é o primeiro jornal do Brasil a utilizar um sistema de anúncios classificados. O patrono da ideia, Francisco Mesquita, preocupou-se em instalar o maior número possível de agências vendedoras de classificados em todo o país. Com a iniciativa, o jornal aumentou suas vendas e sua credibilidade. Durante o Estado Novo, que consolidou a ditadura de Vargas neste ano, o governo estado-novista tentou submeter o jornal à censura prévia. O jornal, porém, conseguiu manter-se independente, encontrando meios de enfrentar o regime Vargas, mantendo seus ideais jornalísticos. Com a chegada de 1940, soldados invadem a redação do jornal sob a falsa acusação de uma conspiração armada. Armas foram colocadas no prédio pela própria polícia para forjar provas. Com isso, o jornal, na época, é acusado de tentar derrubar o governo. No mundo musical, em 1930, são lançados Noel Rosa e Carmen Miranda, dando início à década de ouro da música popular brasileira. Com a Marcha Tari, surgem novos valores e o carnaval, dando maior impulso na festa popular, período marcado por arranjos inesquecíveis e grandes orquestrações como Carinhoso, de João de Barro, na voz de Pixinguinha, lançado em 1937. Os ídolos Francisco Alves, Orlando Silva, Vicente Celestino e Mário Reis alcançaram suas maiores performances com o rádio, acelerando ainda mais a divulgação da música popular. Boas Festas, canção lançada por Assis Valente em 1933, se tornaria o hino natalino brasileiro na voz de Carlos Galhardo. Diante de uma mistura de batuques e ritmos durante a Era Vargas, foi possível notar que não se podem calar totalmente as diferenças e as divergências. Como podemos ver, os meios de comunicação, mais precisamente no início da década de 30, obteve uma série de manifestações culturais. O rádio, o cinema e a música popular avançavam a grandes saltos. Nesse mesmo período, o jornal teve mudanças significativas, como por exemplo o suplemento Rotogravura. O telefone ainda não havia ocorrido uma mudança significativa, como em 1960 com a implantação de números. O tempo não prejudica, só acrescenta.